7h21, o ND Notícias está de volta. A gente está de volta com a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, que nos dá o prazer de uma entrevista exclusiva. É uma felicidade recebê-la aqui, um prazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Márcia. Para mim também é um prazer. E um prazer estar em Santa Catarina, um estado que eu tenho uma relação afetiva muito grande. Minha família é daqui. A senhora... Meus pais são nascidos em Mafra. Porque a senhora é do Paraná. Eu nasci em Curitiba, mas meus pais são nascidos em Mafra. Grande parte da minha família é de Santa Catarina. Que bom, é muito bom saber que tem esse relacionamento afetivo com o nosso estado. Sim. Um estado que lhe acolhe hoje, a senhora fica aqui hoje e amanhã. Veio para uma agenda de encontros com mulheres do partido e também jovens. Como é que foi o seu dia hoje aqui? Não, foi muito bom. Aliás, um encontro com a direção do partido, com os nossos deputados, mas também com a nossa federação, que hoje é composta com o PV e PCdoB, para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento político, conversar sobre os desafios que nós temos, o que o governo Lula tem significado para o Estado e começar a preparar nosso processo eleitoral. Nós vamos ter eleição em 2024 e, obviamente, que o PT quer estar preparado para participar dessas eleições. Vocês fazem um seminário amanhã, né? Sobre isso, nós fazemos um seminário de organização partidária com a presença dos diretórios municipais aqui do Estado. Hoje nós estamos organizados aqui em cerca de 190 diretórios municipais, mais 20 comissões provisórias. E tem uma parte de municípios, cerca de 80, que nós ainda não estamos presentes. E nós queremos ver se conseguimos estar presentes em todos os diretórios, em todos os municípios. No segundo semestre nós vamos ter uma eleição para as direções municipais, onde ainda não tem diretório formado. Vi uma entrevista da senhora que falava que a senhora acredita que os nomes dos candidatos devem sair e ser definidos ainda esse ano. Ah, com certeza. Nós temos que, se a gente quer construir a eleição, né, os nomes para as eleições de 24, nós temos que apresentar à sociedade quem são os nossos pré-candidatos. É possível até que no processo da organização das eleições e da disputa eleitoral, a gente faça a composição. Às vezes pode ser que o PT não fique com uma candidatura até o final, ou então traga mais partidos para apoiar. Mas se você não tiver a referência de nome agora, você não constrói, você não apresenta para a sociedade. O candidato, a candidata precisa ter um tempo para se apresentar, articular, candidaturas a prefeito para elaborar o plano de governo. Então nós estamos orientando, sim, que a gente, nesse ano, ainda tem a definição das pré-candidaturas. Nesse sentido, que expectativas que a senhora tem para as eleições municipais do ano que vem, considerando que agora nas eleições estaduais, nas últimas eleições ao governo, o PT teve um resultado histórico com Décio Lima, atual presidente nacional do SEBRAE, presidente estadual do PT, que aliás estará no seminário amanhã com a senhora. Sim, né? Estará. Ele não pôde estar hoje porque teve uma reunião com o presidente Lula. Teve uma reunião com o presidente Lula para falar do microempreendedorismo, principalmente feminino. Exatamente, né? Exatamente. Não, o Décio é um grande companheiro. Parabenizei hoje o partido aqui, porque realmente é a primeira vez que a gente vai para um segundo turno no Estado. Isso é muito significativo, dadas as condições políticas que nós tínhamos, né? E essa eleição também mostrou vitalidade do PT. Hoje nós temos 2 deputados federais, né? A Ana e o Pedro Kizai. Aumentamos para 4 deputados estaduais. Então mostra que o PT tem condições de se articular. E o presidente Lula fez aqui 31% dos votos, que não é pouca coisa, né? Para um Estado que tem uma força muito grande da extrema-direita. Então, eu acredito que se nós estivermos organizados, se nós estivermos com condições, né, de partido estruturado, a gente tem condições de disputar as eleições. Não só prefeito, prefeita, mas também vereadores e vereadoras. Nós queremos aumentar o número de vereadores e vereadoras. Deputada, presidente, vamos falar de assuntos importantíssimos para Santa Catarina. Somos um estado riquíssimo, o restante do país acha que aqui a gente não precisa de nada. Mas, lamentavelmente, a gente precisa. Claro. A nossa infraestrutura de estradas, por exemplo, é uma vergonha. Falávamos há pouco com o Diego Antunes, nosso repórter de Chapecó, da situação das rodovias estaduais e também das federais. Temos empresas e indústrias importantíssimas que, inclusive, ameaçam deixar o nosso estado por falta de condições de transportar sua produção até os nossos portos. O que o presidente Lula, o que o governo federal, o que o Partido dos Trabalhadores, na Câmara, pode fazer pelo nosso estado no que diz respeito à infraestrutura? Márcia, já tem uma boa notícia sobre infraestrutura e sobre estradas. Na PEC da transição, nós garantimos um recurso bom para investimentos. O DENIT, por exemplo, vai ter 23 bilhões de reais para investir.
Isso significa mais do que foi investido nos últimos 4 anos. Se juntar o orçamento do DENIT dos últimos 4 anos, não chega a isso. Então, em um ano só, nós temos isso. E o ministro dos Transportes, o Renan Filho, já está liberando dinheiro. Por exemplo, a BR, que até para eu não errar o dado aqui, a 470, só agora, em 2023, vai ter 279 milhões de reais. Vai ter. Não, já foi liberado. Já está saindo esse dinheiro. Já foi liberado. E o DENIT deve ou estar licitando ou usando contratos que já tinha para começar a fazer as obras, para começar a fazer os reparos, a conservação. E assim tem sido feito em todos os estados. No Paraná nós também recebemos recursos. É que as rodovias ficaram muito tempo sem investimento. Eu não sei se você lembra, mas na época do presidente Lula, mesmo da presidenta Dilma, nós tínhamos o PAC, que era o Programa de Aceleração do Investimento. E tinha dinheiro para rodovia, para infraestrutura, conseguimos fazer muitas coisas, né? A 470 começou exatamente ali. A 470 é caótica, que lamentavelmente todo dia a gente traz histórias de mortes, de infelizmente as obras não tiveram continuidade, não foi liberado o recurso. Até no governo do Bolsonaro foram retirados os recursos de investimento que foram previstos para a obra. Então a gente ficou realmente num período muito difícil, e 4 anos é muito tempo para uma rodovia ficar sem conservação, sem reparo, sem investimentos. Outra situação preocupante para Santa Catarina, saneamento. Lamentavelmente, de novo, é um estado riquíssimo, onde temos pessoas que não têm água, não têm esgoto. Né? Isso é um assunto seríssimo, porque isso impacta em saúde, isso impacta em tudo. O PT votou contra o marco legal que privatiza o serviço. Como buscar esses recursos, como ajudar aos estados a terem recursos, os municípios, para resolver essa questão tão séria do saneamento? O PT votou contra exatamente por entender que, da forma como foi feito o marco do saneamento, não chegaria a essas pessoas que hoje precisam de água e precisam de esgoto. Porque, obviamente, que o investimento privado vai privilegiar retorno. É da natureza da iniciativa privada. Eu não posso pedir para uma empresa privada não querer o lucro. Ela persegue isso, esse é o seu objetivo. E a gente ia ter dificuldade de atender as comunidades mais carentes. Então, nós fizemos um alerta que precisa de investimento público. Ok? Pode fazer parceria público-privada, que nós não somos contra e já fizemos isso. Então, agora, na discussão do PAC, do relançamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, a área de saneamento vai ter um cuidado especial por parte do governo. E isso já, a senhora conseguiria dizer alguma coisa com relação a Santa Catarina, alguma previsão de recursos? Não, porque ainda não foi lançado o PAC, né? Ele vai ser, eu acho que agora até julho, e aí nós vamos ter os recursos por áreas, por exemplo, o recurso para saneamento, o recurso para moradia, para habitação, e aí nós vamos saber como serão as divisões pelos estados. Marco temporal, essa questão das terras indígenas. Tem até uma postagem da senhora ontem no Twitter falando que vai lutar contra o PL do marco temporal. Para Santa Catarina, essa é uma situação, é uma história muito importante, é um movimento muito importante. O governador Jorge Mello, inclusive, ele, pessoalmente, enquanto governador, está trabalhando muito pelo marco temporal, pelo impacto que isso vai ter aqui em Santa Catarina. O que a senhora diria para os dois lados envolvidos? Eu sei, Márcia, eu sei das dificuldades aqui, a gente também tem isso em outros estados, mas não é negando um direito que é histórico da população indígena que nós vamos resolver os problemas agrários que a gente tem no Brasil. Eu acho que, se aprovar o marco temporal, você cala uma parte que está lutando, porque aí as terras reconhecidas são até as que foram ocupadas até 1988. Vamos lembrar aqui que nós temos um histórico de retiradas violentas da população indígena de várias áreas. Tivemos o advento da ditadura militar, que ocasionou muito isso. Ou seja, a população indígena, ela é uma parte muito vulnerável. Não vai ser fazendo isso que nós vamos resolver. O que eu acho que precisa é sentarmos e ver como que a gente pode resolver essa situação. Mais especificamente daqui, que eu sei que tem bastante problemas, né? Inclusive com a agricultura. É indenizando, é vendo outras terras para que possam ser demarcadas. Enfim, eu acho que o diálogo pode construir isso, mas não uma coisa arbitrária como essa, dizer, encerra aqui o teu direito. Não de quem é originário desse país. Lei da fake news, que tem que regular. Isso é muito importante. A gente sempre fica, até na nossa redação, a gente fica falando assim, cuidado, não é regulamentar, é regular. Mas e o risco da censura, e o risco da inibição, da proibição? Eu até anotei aqui, da ameaça à liberdade de expressão. Como conseguir fazer isso? Olha, deixa eu te dizer, nós estamos numa TV aqui, que é uma TV aberta, que é regulada. Sim. Tem a Anatel, nós vamos para rádios, são regulados. Todos os serviços que atingem a população como um todo têm regulação. Seja na área da saúde, da educação, da comunicação. Por que as redes sociais têm que ser uma terra sem lei?
aonde pratica-se crime e diz que é liberdade de expressão. Não pode ter alguém segurando uma metralhadora num post de um Facebook fazendo ameaças, entendeu? Seja veladas ou seja diretas. Não pode ter alguém fazendo tiro ao alvo em cima de outras figuras, incentivando o ódio, incentivando a violência, ou mesmo mentir sobre as pessoas e isso não ter responsabilidade. Não, isso não é liberdade de expressão, isso é crime. E o crime não pode acontecer. Você sabe que você tem limites aqui naquilo que você expressa. Você não pode incentivar crime aqui na TV. Então é isso que nós precisamos, uma regulação clara, aonde essas questões vão estar elencadas. Então todo mundo vai saber o que pode e o que não pode fazer na rede social. Quando você sabe o que pode e o que não pode fazer, você tem condições, sim, de exercer a liberdade de expressão sem cometer crimes. Vamos falar das mulheres empreendedoras. Antes da nossa entrevista, colocamos uma reportagem sobre o empreendedorismo feminino, que é muito forte aqui em Santa Catarina. Sim. A senhora veio encontrar com mulheres do PT aqui. O que o governo federal, o que o PT, o partido, podem fazer pensando em incentivar, incrementar mais ainda a economia para essas mulheres e para as mulheres de uma forma geral? Eu acho que tem muita coisa, né? Começar pela capacitação e pela formação e pela orientação do negócio, porque qual que é o maior problema hoje, né? Principalmente dos pequenos negócios? É a falta de uma estrutura, por exemplo, contábil, de organização do negócio, de saber analisar a taxa de retorno, quanto faz de investimento. Então, isso é uma coisa que eu acho que o Estado brasileiro precisa ajudar, para que as mulheres empreendedoras, principalmente as pequenas e microempreendedoras, possam se estabelecer. A outra coisa é crédito. E crédito tem que ser barato, não pode ser com juros exorbitantes. Por isso que a gente tem brigado com o Banco Central para baixar a taxa de juros. Era a minha próxima pergunta. Baixar a taxa de juros, porque senão você não consegue. Mas eu acho que o governo, para essa questão do empreendedorismo, pequeno empreendedorismo, tem condições, inclusive, de subsidiar juros para ajudar a investir nos negócios. Porque se não tiver um começo, não vai. E Banco Central, alguma novidade aí nos próximos dias? O presidente de novo falou ontem sobre essa questão de juros. É injustificável, né? Juro real de quase 8% ao ano, não tem país no mundo que tenha um juro desse. O Brasil é o primeiríssimo. Em segundo lugar vem o México, que é a metade disso. Nós estamos em primeiro lugar. E a nossa inflação não é tão grande. Quer dizer, tem países que têm maior inflação e juros negativos. Então, o Banco Central não pode fazer isso com o país. Aí teve todo o esforço agora do ministro Haddad de aprovar o marco fiscal, o arcabouço fiscal. O presidente do Banco Central deu uma entrevista dizendo que isso não tem ligação à questão da determinação do banco sobre os juros, mas da expectativa de mercado. Ora, brincadeira. Ele sabe, ele trabalha com expectativa de mercado, ele pode adiantar isso. A inflação está caindo, aliás, está caindo para baixo de 6%. Então, por que nós vamos ficar? É para maltratar o país, os investidores, os empresários? A senhora é contra a autonomia do Banco Central? Eu votei contra a autonomia do Banco Central. O Banco Central é uma autarquia, o Banco do Tesouro. Então vamos fazer a eleição para presidente do Banco Central e ele indica o presidente da República. Talvez isso funcione, né? Assunto polêmico que, claro, a gente segue acompanhando. O nosso encontro está chegando ao fim. Vou pedir rapidamente uma mensagem da senhora para o povo de Santa Catarina. Obrigada, Márcia. Agradecer você, agradecer a ND e, claro, dizer ao povo de Santa Catarina que o presidente Lula governa para todos. E Santa Catarina é um estado muito importante para o Brasil, na sua produção, para a sua integração. Então, nós vamos estar juntos com o povo catarinense, assim como com todo o povo do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim, do sul do país. E vão ter muitos investimentos aqui. Eu até trouxe uma listinha, mas não deu tempo de eu falar. Deixa a listinha comigo, já vou roubar aqui a listinha dela. Presidente, mais uma vez, muito obrigada. Seja bem-vindo a Santa Catarina. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.